Sabe, muitos dizem que o técnico não faz diferença, e hoje é um daqueles jogos que prova exatamente ao contrário, porque essa vitória vai na conta do Hernan Crespo, e eu acho que não precisava ser no finalzinho assim tão sofrido. O empate era um péssimo resultado para o São Paulo. O São Paulo foi e levou os 3 pontos para casa, que afinal de contas é o que importa, né, pessoal? Por mais que não foi as mil maravilhas, mas a gente já vê um padrão no São Paulo, coisa que não existia com o Zubeldia, não existia padrão de jogo. Hoje o São Paulo tem padrão de jogo, hoje o São Paulo tem técnico que faz mudanças, que tem coragem, que eu tenho a plena certeza que se hoje, nesse jogo, São Paulo e Juventude, o nosso técnico fosse o Luiz Zubeldia, a gente não teria saído com a vitória, e talvez até pior. Mas temos coisas que nós temos que discutir aqui, algumas perguntas que eu tenho para fazer para você, torcedor, pro Crespo e para toda a torcida, coisas que, sim, eu tenho alguns questionamentos assistindo o jogo do São Paulo hoje, mas pessoal, no final das contas, o que importa é os 3 pontos. O São Paulo ganha de novo, se afasta um pouco mais da zona do rebaixamento, é muito bom. O Crespo tá priorizando o Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o que tem que ser priorizado, e pessoal, na verdade de tudo, o que importa, jogando feio ou bonito, o que importa é ganhar. A gente tem que ser resultadista, principalmente um time que tá próximo da zona do rebaixamento, tem que ser resultadista, ganhando com um gol chorado no final. O que importa, afinal das contas, é a vitória. Mas vamos falar, pessoal, o primeiro tempo, o São Paulo começou para mim dominante, o São Paulo foi dominante em parte do primeiro tempo, depois o Juventude começou a equilibrar um pouco, tentou atacar alguma coisa, mas pessoal, o time do Juventude é horroroso, é horrível o time do Juventude. Pra você ter ideia, o saldo de gols, o saldo negativo do Juventude é de 2 gols por partida, eles levam geralmente 2 gols por partida, o São Paulo ainda fez pouco, foi um gol e um gol chorado ainda. A gente tem coisas para discutir, mas essa vitória passa nas mãos do Hernan Crespo, que viu que o time não estava rendendo e fez as substituições certas na hora, pessoal. E ainda bem que ele fez dos jogadores que entrou, o Ferreirinha se destacando numa jogada individual e o Luciano no lugar certo, que o Crespo teve a coragem de colocar o Luciano no lugar correto, o lugar que a gente pedia pro Luciano estar, porque o torcedor não é burro, o torcedor consegue ver coisas que muitos técnicos não viram, que o Luciano não é meia, o próprio Luciano disse que gosta de jogar ali. Mas vamos lá, pessoal, o segundo tempo, o Juventude tentou alguma coisa também, mas o São Paulo cadenciou bem o jogo, até foi mais equilibrado no segundo tempo. Os jogadores do São Paulo entraram um pouco desligados no início da partida, mas pessoal, como eu disse, o time do Juventude é horrível, é obrigação do São Paulo entrar e ganhar esse jogo. Pra mim tinha que ser até com mais gols, com mais tranquilidade. Eu já tava muito nervoso, que a gente tava empatando com simplesmente a pior defesa do campeonato, simplesmente 2 gols por partida, um ataque pífio do Juventude. Cara, não é jogo pro São Paulo empatar, é jogo pro São Paulo ganhar. E ainda bem que com as substituições do Crespo ganhou. Vamos falar jogador por jogador? Ah, pessoal, muito bom, ganhamos. Pelo menos isso, eu creio que é o que no final importa, a gente ganhou a partida. E vamos lá, pessoal, o Rafael não trabalhou. O Rafael não trabalhou. O Juventude não conseguiu fazer nada. Porque não é porque o time do São Paulo jogou excepcionalmente. Eu até acho que foi uma partida abaixo do que a gente viu contra o Corinthians. E é lógico, o São Paulo não vai jogar todo o jogo como um clássico, é normal. Mas o que importa é que o São Paulo venceu. Mas o Juventude é horroroso, cara. É horrível o time do Juventude. Simplesmente horrível. Em finalização, em defesa. Desculpa, eu duvido muito que tenha algum torcedor do Juventude que venha me falar ao contrário. É um time horroroso e fortíssimo candidato a cair pra Série B. Que time ruim esse do Juventude. O Rafael não trabalhou, uma nota 6 aí pro Rafael, não trabalhou, não fez nenhuma defesa aqui, fala, nossa, tudo, fez o básico, segurança, tudo bem. O trio de zaga, hoje a gente não teve o Alan Franco, o Crespo colocou o Sabino, confesso que eu fiquei com muito medo, mas o Alan Franco ele tem que ser poupado em algumas partidas, eu entendo o Crespo colocar, não relevo porque eu me assusto com o Sabino jogar, mas o Sabino jogou bem, não jogou mal, fez ali o certo na defesa, tentou ali alguns lançamentos no ataque, ele é bom em passe, vou dar uma nota 6 aí, 6,5 pro Sabino. Arboleda e Ferrarese seguros na defesa, sempre seguros. O Arboleda me dá uma segurança muito grande, nota 7 pro Arboleda e nota 6,5 também pro Ferrarese. Pra mim, o superior da defesa ali foi o Arboleda, segurança, zagueiro o Arboleda. Ele não tem essa de jogar com os pés, o Arboleda destrói a jogada do outro time, e é isso que eu espero dele. Pessoal, aí a gente vai pros alas. O Wendel.
O Wendel tá me sendo uma grata surpresa. O Wendel, pra mim, mais uma vez, fez uma boa partida. Ele não fez uma má partida. A gente viu um Wendel muito morto. Tanto é que eu chamo ele de zumbi em campo. Mas hoje, pelo menos, ele se entregou. A gente tá vendo o Wendel suar, pelo menos. O Wendel correr. E pra isso já é muito bom, cara. Porque o São Paulo doou a sua base pra trazer o Wendel. O Wendel tem que render. O Wendel tem que jogar. E hoje ele jogou. Fez uns lançamentos, atacou, deu um chute no gol. Foi bem. Eu gostei da partida do Wendel. Vou dar uma nota 7 pra ele. Gostei. Agora a gente vai para o outro lado, pessoal. Pro Cédric Soares, que sinceramente é um dos que, para mim, 3 jogadores destoaram hoje do time, e o Cédric é o primeiro. O Cédric destoa do time, é um jogador que joga em câmera lenta, é lento demais, não acertou nenhum cruzamento, não acertou absolutamente nada. O Cédric não consegue, é incrível como tudo que o Cédric faz, ele consegue errar, cara. Ele é bom defensivamente, mas só. E eu já disse, o título do Cédric é ser melhor que o Igor Vinícius. Esse é o título do Cédric, é por isso que ele tá jogando no São Paulo, e é porque ele tem lá, é empresário lá, você sabe como é o São Paulo com empresários, né? Mas pessoal, a gente precisa de um jogador naquela área, naquela ponta, porque o Cédric não dá, cara, não dá, o Cédric é ruim demais, cara, ele é horrível. É melhor que o Igor Vinícius? É, mas pô, eu sou melhor que o Igor Vinícius, você é melhor que o Igor Vinícius, minha avó, sua avó é melhor que o Igor Vinícius. Não dá, destoou totalmente do time, a nota 1 pro Cédric, que foi lá, tomou um friozinho ali, e é porque eu tô de bom humor, porque o São Paulo venceu, nota 1. Cara, uma das gratas surpresas pra mim que o Crespo tá conseguindo fazer, ele tá fazendo jogadores que não rendiam, jogadores que eram desacreditados até mesmo por mim, eu desacredito de muitos jogadores desse elenco, jogarem. O Crespo tá conseguindo encontrar futebol, por exemplo, o Wendel, um cara que voltou a jogar bem, que joga bem, que jogou na seleção, tá começando a mostrar seu futebol aqui. E outro cara desse é o Bobadilla, cara. O Bobadilla, vocês conhecem o quanto eu critiquei esse cara, mas nunca é nada pessoal. Pra mim, o Bobadilla hoje foi um dos melhores jogadores em campo. Ele, junto com o Marcos Antônio, pra mim foram um dos melhores jogadores em campo, uma nota 7,5 pra cada um. Eles ditaram ali o meio campo, fizeram o que tiveram que fazer, atacaram quando atacaram, defendiam como defendiam, foram muito bem ali. Eu gostei da partida muito do Marcos Antônio e do Bobadilla, e que não é a primeira vez, contra o Corinthians eles já tinham jogado muito bem. O Crespo tá recuperando o futebol desses caras e eu gostei do que eles desempenharam. Agora nós vamos pro segundo jogador que pra mim destoou bastante do time. Vamos pro Alisson. O Alisson hoje tava perdido. Até eu entendo o Alisson, que ele não tá na posição dele, ele tá fazendo uma coisa que não é dele. O Alisson não é um jogador criador. O Alisson, ele tá muito mais acostumado a ficar onde o Bobadilla e o Marcos Antônio estavam. E o Alisson, naquela posição, joga muito bem. Mas como meia criador, cara, o Alisson não jogou absolutamente nada. Perdido, coitado. Parecia um filho quando perdia sua mãe no shopping. Ó, cadê a mamãe? Pra lá, pro lado, pro outro. Coitado, não tava se achando, cara. Eu vou eximir o Alisson, porque eu sou justo, pessoal. Ele não tá jogando na posição dele, mas pô, o Alisson destoou hoje do time completamente perdido. Aí a gente vai pro ataque, que é uma das perguntas, o terceiro jogador que pra mim destoou do time, e eu tenho uma pergunta, até quando a gente vai ter que aguentar o boneco de ventríloco ali no ataque? O André Silva é completamente ridículo. Desculpa, você que gosta do futebol do André Silva, você que ama o André Silva, você que se ajoelha ao André Silva, que fala, nossa, o André Silva é o cara. Cara, o André Silva é horrível. Corriqueiramente, uma hora ou outra, alguém vai cruzar e a bola vai bater na cabeça dele e vai entrar pro gol. Corriqueiramente ele vai chutar, a bola vai desviar em alguém, vai pro gol. Ele vai fazer um gol fácil debaixo da trave e vocês vão vir aqui, fala do André Silva agora. Mas ele é horroroso, pessoal, ele é horrível. Nota 1 também pro André Silva, porque foi lá e tomou frio. Mas pensa num jogador limitado, horrível. Não tenho nada contra esse cara, até porque eu falei do Bobadilla, falei bem. Eu não tenho nada contra nenhum deles, mas o André Silva, ele é simplesmente horroroso, pessoal. Desculpa você que gosta do André Silva, ele é horrível, cara. Nota 1 pra ele. O cara consegue matar todos os ataques, não faz pivô, não faz nada, erra cabeçada, erra chute. Ele só acerta o que é mais fácil. Quando faz gol a gente elogia aqui, e hoje foi o André Silva normal, o padrão do André Silva. A cada 2, 3 jogos ele vai fazer 1 gol, 2 gols contra o Pindamonhangaba, a bola vai bater nele como um muro de concreto e às vezes desvia pro gol, ele vai fazer um chute que de vez em quando ele vai chutar e vai acertar, mas é um jogador horrível. A gente precisa urgentemente de outro atacante ali. Testa o Dineno, testa alguém, apesar de que os substitutos também não são lá muito bons também, né? E o Luciano,
Pra mim, uma nota 8 pro Luciano. Ele ali, ele é perigosíssimo. Desde o primeiro tempo, ele vinha chutando, ele vinha tentando atacar ali já. Ele enche o saco de todo zagueiro. O Luciano ali, ali é dele, pessoal. O Luciano jogando ali, ele é fácil artilheiro do campeonato. Ele consegue a artilharia do campeonato, porque o Luciano ali, pra mim, é um dos melhores naquela posição hoje no futebol brasileiro, cara. O Luciano é perigoso ali. Ele dá assistência, ele chuta pro gol, ele briga, ele enche o saco. É o lugar dele, é simples, cara. Coisa que a torcida que você falava há muito tempo. Coisa que se o Zubeldia tivesse feito, talvez ele estaria hoje ainda no São Paulo. Não sei, cara. Não estaria, não. Ele é muito demais. Ele é muito ruim. Mas, pessoal, nota 8 pro Luciano, na dele, e é um cara importantíssimo pro São Paulo. É o cara do quarteto tá representando, enquanto os outros estão machucados, o Luciano tá aí fazendo gol. Pra mim, um jogador importantíssimo pro São Paulo e vai ser importantíssimo nessa temporada longa de outros campeonatos, de Copa do Brasil, de Libertadores, mas o principal é focar no Campeonato Brasileiro. E pros que entraram, pessoal, quem deu assistência, fez a jogada pro Luciano foi o Ferreirinha. Ferreirinha entrou, que pra mim é um dos únicos jogadores que o São Paulo tem de jogada individual, que tem coragem de ir pra cima. Você pode falar o que quiser do Ferreirinha, e eu já falo que muitas vezes ele erra, mas, mas não pode falar que ele não tem coragem de tentar e que ele não tenta. O Ferreirinha sempre tenta uma jogada individual, e isso é importante, que num jogo como esse, um jogo truncado, que a gente não viu um São Paulo inspirado, o Ferreirinha faz uma jogadaça, toca pro Luciano, oportunista, no lugar onde ele deve estar, e sai o gol do São Paulo. Pra mim, o Ferreirinha uma nota 7,5 pelo que. E porque pros outros que entraram, entrou o Rodriguinho também no lugar do Cedric, se eu não me engano, o Rodriguinho entrou no lugar do Cedric, e a gente viu, pessoal, que ele tentou alguma coisa, o Rodriguinho tentou fazer mas a gente viu que a solução não é o Rodriguinho, a gente precisa também de um meia de verdade, um meia de criação, que há muito tempo o São Paulo não tem, há muito tempo, que esse cara não é o Luciano é atacante, hoje provou mais uma vez que é atacante. A gente precisa de um meio campo, porque a gente precisa de uma criação, não é a do Alisson, o Rodriguinho não é a dele. O São Paulo vende o Matheus Alves, que era outro meia aí, o Oscar tá machucado, o Lucas tá machucado. Cara, a gente precisa de um meia de verdade. Um meia que toque, que faça a jogada, que cadencie tudo. Mas, pessoal, o que importa é a vitória. É a vitória que importa. A gente ganhou. As vitórias voltaram a aparecer pro São Paulo. Isso é importante, cara. A gente precisa fazer um campeonato brasileiro, precisa ganhar desses times aí, que o time do Juventude é horroroso, é horrível o time do Juventude. E, cara, o São Paulo não fez mais do que a sua obrigação de ganhar de um time como esse. Pra mim, ganhou e ganhou de pouco, cara. Ainda sofreu. O Juventude, se eu não me engano, não deu um chute pro gol, um chute de perigo, cara. É um time horrível. Então, o São Paulo fez o que devia ser feito. Ganhou os 3 pontos pra casa, garantindo mais um fim de semana tranquilo para nós, mais um fim de semana em paz, ainda bem. Sábado temos o É Poucas Tricolor, vai estar todo mundo feliz lá no canal do Xandão, do Favela Tricolor, vai estar todo mundo alegre. Cara, é muito bom ganhar. Pelo menos o São Paulo não nos deu surpresa. Foi no final? Foi. Foi chorado, um gol chorado? Foi. Precisa melhorar algumas peças? Precisa. Mas tá na conta pro Hernan Crespo. Pra mim, o Crespo leva uma nota 10, que foi pelas substituições dele, pela coragem dele de querer ganhar, que o São Paulo hoje sai com os 3 pontos. Pra mim, o Hernan Crespo junto com o Luciano Ferreirinha, são os personagens principais do jogo de hoje. Uma nota 10 pro Hernan Crespo, pro nosso comandante. Finalmente, temos um técnico que pensa de verdade, que tem postura em campo, que tem liderança em campo. É isso, pessoal. O que você achou do jogo? Comenta aqui, quero saber sua opinião. Obrigado a você que assistiu. Se eu esqueci alguém, às vezes eu esqueço mesmo, você dá a nota aí, comenta aqui embaixo. Pros que entraram, o Enzo, esses outros caras que entraram no final do jogo. Luan, eu gostei de ver, o Luan entrou, vocês viram? Pô, legal, cara, e o Luan tá fininho, hein? Tomara que ele entre e ajude o São Paulo, que o São Paulo tá precisando de peças. Obrigado a você que assistiu até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Vamos, São Paulo.